E aí pessoal, bem-vindo ao canal, tá lá ó, Chama o Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor de Física aqui do YouTube. A aula de hoje você vai gostar, sabe por quê? É porque você não sabe resolver exercício disso aí. Mas tenho certeza que no final do vídeo você vai aprender a resolver exercícios com mistura de água e gelo. Uma aula hoje mais desafiadora, com muitas contas. Fique ligado! Bom, então vamos lá. A aula de hoje é mais uma aula de calorimetria. E eu sei que calorimetria você tem dificuldade. Na aula de hoje nós vamos falar de mistura de água e gelo. Putz, mistura de água e gelo é um problema. Nó! Aquele negócio, você não sabe se o gelo derrete todo, se ele não derrete, qual é a temperatura de equilíbrio. A aula de hoje vai ser sensacional e você vai aprender de uma forma muito fácil a como se sair numa questão de mistura de água e gelo. Vem comigo aqui para a gente trabalhar já de cara alguns exercíciozinhos. Bom, então veja bem, no nosso primeiro problema de água e gelo, nós vamos considerar que o local onde existe a mistura de água e gelo, chamado muitas vezes nas questões de calorímetro, é ideal. Quando a gente pensa num calorímetro ideal, vale pontuar duas coisas. Primeiro, em um calorímetro ideal, não há troca de calor com o lado de fora, ou seja, tudo que estiver dentro do calorímetro estará isolado do ambiente externo. E segundo detalhe, o calorímetro não participa da troca de calor. Esqueça ele é irrelevante no problema, ele não é mais um corpo a ser considerado. Então, na verdade, nessa situação, nós vamos considerar apenas a mistura entre água e gelo, e mais nada. Ou seja, a troca de calor ocorrerá apenas entre esses dois corpos. Vamos colocar alguns dados aqui para a gente resolver esse exercício. Por exemplo, vamos considerar massa da água igual a 600 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, temperatura inicial da água, 30 graus Celsius, massa de gelo, 300 gramas. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Temperatura do gelo, 0 graus Celsius. Detalhe. Se você não entende o que são grandezas como calor específico e calor latente, recomendo que você volte no meu vídeo sobre quantidade de calor sensível e latente. Assista o vídeo e depois retorne aqui para que a gente possa resolver esse problema de mistura de água e gelo. Inicialmente, nesse tipo de exercício de mistura de água e gelo, surge uma dúvida. Qual é a dúvida? Será que o gelo derrete por completo, ele que já está a 0 graus Celsius, ou seja, no ponto de fusão, mas é gelo, ou ele não derreterá por completo e sobrará gelo no exercício? Só batendo o olho no exercício, a gente não consegue responder a essa pergunta. E para isso, a gente deve iniciar essa questão fazendo um teste. Teste? Como assim? Nós temos que fazer algumas suposições inicialmente. Vamos supor que toda a minha água, que está a 30 graus Celsius, vá para 0 graus Celsius. Thales, mas você está garantindo que ela vai para 0? Não, é claro que não. É apenas uma suposição. Pode ser que ela vá, pode ser que ela não vá. Mas a menor temperatura que ela conseguirá atingir é 0 graus Celsius. Então vamos supor que ela vá para 0. Se ela for para 0, qual é a quantidade de calor que ela cederia ao gelo? Vamos fazer essa conta. Se a minha água for para 0, a quantidade de calor máxima que ela seria capaz de ceder ao gelo seria, como é mudança de temperatura, quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível, escrito na forma mc∆T. Massa da água, 600 gramas. Calor específico, 1. Variação de temperatura, final 0 menos o inicial, 30. Ou seja, menos 18.000 calorias. Essa seria a energia cedida pela água. Lembrando que o sinal negativo indica justamente que esse calor é cedido. Então, se ela for para 0, ela me daria 18.000 calorias. Agora vamos fazer um segundo teste, uma segunda suposição. Agora com relação ao gelo. Vamos supor que o gelo derreta todo. Apenas isso, não precisa esquentar. Apenas derreter todo. Mas é garantido que esse gelo vai derreter todo? Não, é apenas um teste, uma suposição. Vamos supor que ele derreta todo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso não aconteça. Mas para ele derreter todo,
qual é a quantidade de energia que ele precisa absorver para isso? Vamos fazer essa conta. Para que o gelo derreta, se ele já está a 0 graus Celsius, ele precisa de um calor latente. A quantidade de energia mínima que ele precisa absorver para derreter é dado por Q igual a ml. Massa do gelo, 300. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama, ou seja, 24.000 calorias. Então, para que o gelo derreta por completo, bastaria ele absorver 24.000 calorias. Feito esses dois testes, a gente consegue chegar a uma conclusão. Se a água fosse para zero, ela cederia ao gelo 18.000 calorias. Entretanto, para que o gelo derreta todo, ele precisa de 24.000 calorias. Pergunta, essa água tem condições de derreter todo esse gelo? Não. Afinal de contas, ela não consegue fornecer energia suficiente para derreter todo esse gelo. O que será que vai acontecer nesse problema, portanto? É simples. O gelo vai sobrar. Ou seja, o resultado desse teste é: a minha água vai para zero, cede 18.000 calorias ao gelo, mas essas 18.000 calorias não derretem todo o gelo, mas derrete uma parte. Sobraria gelo no problema. Mas espera aí, se a minha água foi para zero e eu ainda tenho gelo a zero, esses dois corpos se encontraram a 0 graus Celsius. Pronto. Acabou o exercício. A temperatura de equilíbrio dessa mistura de água e gelo é 0 graus Celsius. E esse tipo de resultado, na verdade, é o mais comum nas provas. Na maioria das vezes, na maioria das questões, a água não tem condições de derreter todo o gelo. E a conclusão? Sobra gelo. Se sobra gelo, a temperatura de equilíbrio é 0. Então, vou te dar uma dica quentíssima. Na hora da prova, se aparecer uma questão de mistura de água e gelo e você não tiver tempo de resolver essa questão, enfim, esquecer como é que resolve, sei lá, sugestão, chuta 0 graus Celsius. Possivelmente será a resposta da questão. É claro que nem sempre isso é verdade, tá? Pode ser que não seja, mas na maioria das vezes, estatisticamente falando, as questões de prova de mistura de água e gelo, a água não consegue derreter todo o gelo. E 0 seria, portanto, um bom chute. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta para essa mesma questão. Você já entendeu que sobra gelo, mas aí eu posso te perguntar ainda, quanto de gelo que sobra? Para a gente descobrir a quantidade de gelo que sobra, basta você fazer o que você é alucinado. Se tem algo que você gosta e domina nessa vida, se chama regra de 3. Se você pudesse, na verdade, você resolveria o mundo com a regra de 3. Questão de história você faria com regra de 3. Regra de 3 é um negócio maravilhoso e que você se orgulha muito de saber. Vamos utilizar então da regra de 3. Com 24.000 calorias, eu conseguiria derreter 300 gramas de gelo. Entretanto, eu não tenho 24.000 calorias, a água só forneceu 18 a ele. Com 18.000 calorias, eu consigo derreter X. Resolvendo essa regrinha de 3, multiplicando cruzado, ficamos então que x é igual a 300 vezes 18.000 dividido por 24.000. Essa conta vai dar 225 gramas. Mas atenção, 225 gramas é a quantidade de gelo que derrete. Se a questão perguntar quanto de gelo sobra, como haviam 300 gramas, então com 225, se 225 derreteram, 75 gramas de gelo sobraria nesse exercício. Agora, vamos trabalhar uma outra situação, um pouco mais desafiadora. E se a água tivesse condições de derreter todo o gelo? Poderia acontecer na hora da prova. E como que você sairia dessa questão? Bom, para isso, vou propor uma nova situação. Veja bem, vou propor agora um exercício muito parecido. Na verdade, para a água não vou nem mudar os dados. Vamos colocar aqui, ó, massa da água, 600 gramas, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, temperatura da água inicialmente 30 graus Celsius. Entretanto, mudarei agora o dado do gelo. Ao invés de 300 gramas, teremos 200 gramas de gelo. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama e temperatura do gelo, 0 graus Celsius. Já sabemos inicialmente o que fazer nesse exercício. Testes. Como os dados da água são os mesmos, vamos fazer rapidamente. Qual é a quantidade de calor máxima que a água dá conta de ceder? Se ela for para zero, calor sensível, a quantidade de calor máxima seria 600 vezes 1 vezes variação 0 menos 30. Os mesmos dados, chegamos em menos 18.000 calorias. Para o gelo derreter todo, qual é a quantidade de calor mínima necessária para isso? Massa do gelo,
200, calor latente, 80, 16.000 calorias. Bom, veja bem, o resultado dessa suposição, então, foi diferente dos casos anteriores. Agora, não sei se você percebeu, mas a água tem condições de derreter todo o gelo? Se ela for para zero, ela cede 18.000 calorias. E para derreter o gelo, é necessário absorver apenas 16.000 calorias. Então o gelo vai derreter nesse problema. E agora a temperatura de equilíbrio não será mais zero. É aquele exercício que eu falei que pode ter um resultado um pouco diferente. Mas e aí? Ainda não terminamos o problema. Só concluímos que o gelo derreterá todo. Mas qual é a temperatura de equilíbrio? É isso que a questão pergunta. Para a gente resolver essa temperatura de equilíbrio, eu vou te dar duas opções. Esqueça agora os resultados dos testes. O teste foi só para concluir que o gelo vai derreter todo. Para descobrir agora qual é a temperatura de equilíbrio, a gente poderia resolver de duas maneiras. A primeira, acredito que você não vai gostar tanto. A segunda, tenho certeza que vai te agradar mais. Entretanto, a primeira é uma solução mais técnica, mais correta, vamos dizer assim. Nesse problema, a água cederá uma quantidade de energia ao gelo e essa quantidade de calor será absorvida pelo gelo. O tanto que a água cede de calor é o tanto que o gelo absorve. Como a quantidade de calor cedida pela água é negativa e absorvida pelo gelo é positiva, e é a mesma quantidade, já que o tanto que um cedeu foi o tanto que o outro absorveu, o somatório desses dois calores deve dar zero. Ou seja, a quantidade de calor absorvida pelo gelo mais a cedida pela água tem que dar zero. Essa equação é chamada em alguns livros de equação do calorímetro. Vamos escrevê-la aqui então. O calor absorvido mais o calor cedido tem que dar zero. O gelo vai absorver calor, mas a quantidade de calor absorvida pelo gelo será apenas calor latente? Não, pois nós já concluímos que esse gelo, além de derreter todo, sobra energia para que ele esquente. Então, na verdade, a quantidade de calor absorvida pelo gelo será uma quantidade de calor latente, massa do gelo, vezes o calor latente de fusão, mais uma quantidade de energia necessária para que a água que vem do gelo, repare que não estou falando da minha água, mas sim a água que veio do gelo, aqueça de zero até a temperatura de equilíbrio. Mudança de temperatura, nós sabemos, é quantidade de calor sensível. Então, MC ΔT, massa do gelo, calor específico da água, ΔT. Final é a de equilíbrio, vou chamar de TE, menos a inicial, que é zero. Para. Thales, eu não entendi isso. Deixa eu te explicar novamente. Esse MC ΔT é para a água que veio do gelo. Repare, o calor específico é da água, mas a massa é do gelo, porque o gelo já derreteu. E a água que vem do gelo não é a minha água que está a 30. A água que vem do gelo deve esquentar de 0 até TE. Por isso, TE é a temperatura final, é a de equilíbrio, e 0 é a inicial. Vencemos a parte energética do gelo. Agora vamos para a quantidade de calor cedida. Quem cede calor é a água. Qual água? A água que está a 30. Ah, essa água vai ceder 18.000 calorias? Afinal de contas, 18.000 calorias foi um teste para que ela fosse para zero. Essa água não vai para zero, pois já concluímos que a temperatura de equilíbrio é maior do que zero. Sobrou energia. Então, na verdade, no calor cedido da água, olha o que eu vou escrever. MC ΔT, massa da água, calor específico da água, ΔT, final TE, menos o inicial dela, que é 30. E isso daqui tem que dar zero. Lembrando, TE é a temperatura de equilíbrio e tem que ser a mesma para todos os corpos. Temperatura de equilíbrio é sempre igual para todo mundo. Montei a chamada equação do calorímetro. Uma análise bem técnica e correta com o que acontece com o gelo, derrete e esquenta, a água que vem do gelo esquenta, e o que acontece com a água esfriando de 30 até TE. Vamos substituir os dados e fazer a conta. Massa do gelo, 200, calor latente de fusão, 80. Massa do gelo, 200, calor específico da água, 1 vezes TE. Massa da água, 600, calor específico da água, 1 vezes TE menos 30. Isso daqui tem que dar zero. Bom, então, continuando aqui o nosso cálculo, veja bem, 200 vezes 80, 16.000. Mais 200 TE, mais. Fazendo a distributiva, 600 vezes TE, 600 TE, menos 600 vezes 30, 18.000. Isso daqui tem que dar zero. 200 TE mais 600 TE, 800 TE. 16.000 menos 18.000, menos 2.000, tem que dar zero. Portanto, 800 TE é igual a 2.000. TE é igual a 2.000 dividido por 800, 2,5 graus Celsius. Bom, então esse foi o jeito mais correto de se fazer essa questão. Agora, existe uma outra saída que é muito boa e que você vai amar.
Essa saída ela é um pouco roubada, mas ela é bem mais rápida para você resolver na hora da prova, principalmente se for uma questão fechada. Mas numa questão discursiva, numa questão aberta, você também pode utilizar essa resolução roubada. Os corretores vão aceitar, pode ficar tranquilo. Essa conta que nós acabamos de fazer, nós pensamos da seguinte forma então. A água estava a 30 graus Celsius, o gelo a 0. Quando a água começa a esfriar, ela vai cedendo calor ao gelo e o gelo vai derretendo. A água esfria, cede calor ao gelo e o gelo vai derretendo. A água esfria e gelo derretendo. Chega um momento em que a água esfria e o gelo derreteu todo. Agora, todo o calor utilizado pela água vai ser utilizado para esquentar a água que vem do gelo. Essa água esfria, essa esquenta. Essa esfria, essa esquenta. Essa esfria, essa esquenta. Esfria, pronto. Chega um momento em que as temperaturas das águas se igualam. É a temperatura que nós calculamos, 2,5 graus Celsius. Perceba então que existe um encontro dessas temperaturas em 2,5 graus Celsius. Esse é o jeito bonitinho de se fazer. Mas agora vem o roubado. Ao invés de pensar que existe o encontro das temperaturas, eu vou aproveitar aquele teste do início da questão. Eu vou fingir que a água vai para 0, mesmo sabendo que na verdade ela vai para 2,5. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fingir que a água vai para 0 e forneça aquelas 18.000 calorias que a gente havia calculado. O gelo, para derreter todo, precisaria de 16.000 calorias. Então, olha a viagem aqui, ó. Nós vamos pensar que nesse problema, a água foi para 0, cedeu 18.000 calorias, o gelo pegou 16 para derreter e sobraram 2.000 calorias. Como assim sobraram 2.000 calorias? Não faz sentido. Tem 2.000 calorias vagando dentro do calorímetro? Vamos pensar que sim. E aí, quando esse gelo derrete, ele junta com a minha água que está a 0 agora, porque ela esfriou a 0. Agora eu tenho um tantão de água, ou seja, o que eu estou propondo é, vamos aproveitar o teste. Vamos supor que a água foi para 0, cedeu 18.000 calorias, o gelo derreteu, sobrando 2.000 calorias. Agora, o que nós teríamos? Nós teríamos 800 gramas de água, visto que o gelo derreteu. 800 gramas de água a 0 graus Celsius e 2.000 calorias vagando. Mais uma vez, não faz sentido nenhum isso. O que eu estou propondo, então, mais uma vez para que fique bem claro, não faz sentido, mas a água foi para 0, derreteu o gelo, eu vou juntar a água e as 2.000 calorias que estavam sobrando aquecerão esse conjunto. Então, a situação ela ocorre assim, ó, o encontro das temperaturas em 2,5. O que eu estou propondo agora é isso, ó. Não faz sentido, né? Mas matematicamente faz sentido. Veja bem, na nossa segunda resolução aqui então, eu vou pegar a quantidade de calor que está sobrando e utilizá-la para esquentar o conjunto, que é a água. MC ΔT, massa do conjunto, calor específico da água, variação de temperatura final, TE, menos o inicial que é 0. 0 porque o conjunto inteiro está a 0. Aquela água que estava a 30 foi para 0. Quantidade de calor que está sobrando, 2.000 calorias. Massa do conjunto são 800 gramas, calor específico 1 vezes TE. Perceba que facilmente a gente chega no valor de 2,5 graus Celsius. Idêntico ao valor que nós tínhamos obtido com essa resolução. Duas formas de resolver o mesmo exercício. Acredito que você tenha gostado mais da segunda, mas fique à vontade para resolver por qualquer uma das duas na hora da prova. Pois bem, chegamos ao final do vídeo. Te ensinei a como resolver situações de mistura de água e gelo, com o gelo estando inicialmente a 0 graus Celsius. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, dá um likezinho aqui embaixo. Mesmo se você não tenha gostado, dá o like, é importante pra gente, para que esse projeto continue em andamento e eu continue produzindo vídeos aqui te ajudando nesse grande desafio que é a física. Estaremos juntos até o Enem. Lembrando, vídeo toda segunda e quinta aqui no canal. Inscreva-se para que você não esqueça dessa informação e seja alertado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui. Imagina se eu faço um vídeo sobre aquela questão que cai na prova, hein? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, mas esse canal é bom demais. Eu ensino os meninos até a chutar aqui, sem condição. Não precisa saber física. É só saber chutar.